Muito bem, que alegria, estamos juntos aqui para o nosso terceiro encontro. Estamos caminhando, progredindo em nossa preparação como missionários, coordenadores, famílias, neste caminho, rumo aos 75 anos da campanha. Está bem próximo. E hoje, no nosso terceiro encontro, nós temos o tema Missionários da Esperança em um tempo sem esperança. E é com alegria que eu quero acolher a todos que participam conosco. Eu sou a irmã Márcia, nós estamos aqui no Santuário da Mãe Rainha em Atibaia, o Tabor da Permanente Presença do Pai. E tenho a alegria de acolher a todos. Aqui eu já vejo que nós temos pessoas aqui de Minas. Vamos ver os mineiros que estão participando conosco. Quem mais? O Espírito Santo também. Vou falando os estados, porque todas as cidades fica um pouco difícil. Ceará, bem-vindos também, participando conosco. Pessoal de São Paulo, muito bem, não pode faltar o pessoal de São Paulo, Distrito Federal, Rio de Janeiro, vamos ver quem mais, quais estados. Rio Grande do Sul também estão presentes, muito bem-vindos. Olha lá, Minas Gerais, já falei, Vamos ver se tem mais algum outro estado presente. Pessoal de Alagoas também estão presentes, bem-vindos. Acho que os estados que estão chegando aqui já foram falados. Então, uma alegria, de norte a sul do Brasil, estamos juntos, estamos unidos, aqui à sombra do santuário. E nós queremos iniciar o nosso encontro, fazendo a nossa oração, nos transportando espiritualmente ao santuário. E quem vai conduzir esse momento de oração para nós é a irmã Gislaine. Vamos acompanhar juntos, nós estamos na página 28 do nosso livro. Nosso Tabor da Morada da Alegria Vitoriosa. E juntos nós queremos aqui com a nossa Mãe Rainha, Jesus, João Bosco, nosso Pai Fundador, queremos hoje iniciar o nosso terceiro encontro. A nossa oração está na página 28 do nosso livro. Iniciemos esse nosso momento invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.
sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Deus, nosso Pai, agradecemos-te porque fomos escolhidos para fazer parte desta história abençoada e celebrar os 75 anos da campanha da Mãe Peregrina e o Ano Santo da Redenção. Neste ano jubilar, todos nós somos desafiados a voltar à origem da campanha da Mãe Peregrina e ir ao encontro das famílias e de todas as pessoas que encontrarmos, para anunciar-lhes a boa nova da esperança. Renova-nos, querida Mãe e Rainha. A esperança ilumina o nosso presente e constrói o nosso futuro. Por isso queremos seguir adiante, cheios de confiança, levando a certeza de que Deus, nosso Pai, tem em suas mãos a condução da nossa vida e da nossa história do mundo. Neste ano em que celebramos os 75 anos da campanha da Mãe Peregrina, pedimos-te com confiança que fortaleças a nossa prontidão missionária. Queremos entregar-te a nossa gratidão e o nosso esforço em transformar a nossa realidade como missionários da esperança. Aceita tudo o que trouxemos como contribuição para a capital de graças. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Juntos cantemos, saudando a nossa Mãe e Rainha. Muito bem, então agradeço a irmã Gislaine por esse momento de oração no santuário. E também aqui chegou mais algumas cidades, não, estados, né? Mas alguns estados marcaram presença aqui na nossa live. Então queremos acolher com muita alegria o pessoal de Goiás, que está presente, participando conosco. Também temos participação do Acre, Manaus e Rondônia. Então, muito bem-vindos também. Juntos estamos aqui participando, refletindo aqui o nosso terceiro encontro do nosso livro de formação com a Mãe Peregrina, Missionários da Esperança. E o nosso terceiro encontro, estamos na página 29. E o tema de hoje, Missionários da Esperança em um tempo sem esperança. Quem vai refletir conosco esse tema é a irmã Rosequiel e a irmã Márcia, minha xará, lá de Santa Maria. Elas estão ali na fonte, né, no berço da campanha da Mãe Peregrina, e vão participar conosco nessa reflexão deste nosso encontro. Então, muito bem-vinda, irmã Rosequiel e irmã Márcia. Boa noite, agora estão ouvindo, não é? Sim. Isso. Então, a primeira parte do nosso livro nós vamos acompanhar na página 29, não é? Sobre esse tema, a parte da introdução. Neste encontro, no início desse encontro, a proposta é fazermos um exercício, né? Cada um, no silêncio do seu coração, recorde algo que lhe tenha acontecido hoje, nesse dia, e algo que foi bom. Então, nós vamos dar um minutinho de silêncio para a gente recordar algo que foi bom que aconteceu neste dia.
certamente nós conseguimos recordar muitas coisas boas, não é? Que vivenciamos desde que acordamos, né? E isso vem nos provar que constantemente Deus vem ao nosso encontro e manifesta a nós através dos acontecimentos do dia a dia. Nessa busca, Ele deseja oferecer-nos o seu amor e uma oportunidade para dialogarmos com Ele. Por vezes, a sua voz se revela suave e tranquila, mas pode acontecer que ela se torne forte e até estrondosa. Mas é sempre Ele, o nosso Deus e Pai, que está em tudo e em todos. E se nós somos atentos, nós conseguimos reconhecê-lo. E como fala aqui no texto, temos que dialogar com Deus através das coisas que acontecem na nossa vida. Nós vivemos num tempo tão vinculado às coisas terrenas e distantes de Deus, com uma forte tendência de acentuar o negativo, o mal, o que é difícil e pesado. O bem, a bondade, a honestidade, a alegria, característica de todo aquele que crê, daquele que optou por seguir Jesus, pode diluir-se e até desaparecer diante das inúmeras propostas negativas e da tendência para o mal. Geralmente se acentua mais o negativo e nem se percebe quanta coisa boa acontece, quantas pessoas ajudam os outros, quantas pessoas fazem o bem e que muitas vezes nem são notadas. E por vezes nós mesmos corremos o risco de permanecer presos às nossas dificuldades, ao sofrimento, assumindo uma atitude passiva, de acomodação e até de convivência com aquilo que não é bom e que não corresponde ao testemunho de fé de um verdadeiro cristão. Temos que cuidar bastante disso, não é? Para conseguirmos colocar o positivo no lugar do negativo, não é? Ver o mundo, colocar óculos diferentes, óculos de fé, óculos de otimismo, óculos de Cristo, para ver com os olhos de Deus, com os olhos de Cristo. Aí tudo fica um pouquinho melhor. Não é que as coisas deixam de ser difíceis, não, mas a gente consegue ver de um jeito diferente. Para quem usa óculos é mais fácil, não é? Exatamente, a experiência. Sim. E então nós estamos celebrando neste ano um duplo jubileu. E eu quero fazer uma pergunta. Que duplo jubileu é esse? Tu sabes, irmão Ezequiel? Claro que eu sei, mas eu não sei, será que eles sabem? Acho que sim, acho que sim. Será que eles não querem o jubileu escrever? de Cristo, não é? Tá, jubileu, o ano santo. O ano santo da igreja, 2025 Isso. anos do nascimento de Cristo. Mas será que eles sabem qual é que o outro jubileu que a gente está falando? Tem que saber. Tem que saber. Será que alguém escreve aqui no chat? Qual é que é o outro jubileu? E olha ali, alguém me disse que tem que olhar também com os óculos do perdão. Isso é difícil. E aí, alguém já escreveu o outro jubileu? Não, Vamos ver. ninguém escreveu qual é Mas o outro eles sabem, jubileu. sim. Qual é que é outro jubileu? O jubileu Da campanha da Mãe Peregrina. 75 anos. É só olhar no nosso livro. Isso. A capa do nosso livro está lá, ó, 75 anos da campanha. Não é? Então, nesse duplo jubileu que celebramos neste ano, ele nos oferece uma grande oportunidade para olharmos a nossa vida e a vida ao nosso redor, assumindo com nova ousadia o convite que recebemos de ser esses missionários da esperança. Não só termos a esperança, mas levarmos a esperança. Missionário é aquele que vai ao encontro, que leva para os outros. E somos convidados neste ano a levar essa esperança que é Cristo. Não é? Então, esperança na desesperança. O mundo e todos nós sofremos as consequências do tempo da pandemia. Ainda lembramos bastante da pandemia, não é? Como o pessoal lamenta ainda a pandemia. E agora tem uma frase do Papa Francisco que ele escreveu ao arcebispo. Além de nos ter feito tocar de perto o drama da morte na solidão, levou-nos a lidar com a incerteza do caráter passageiro da nossa existência. Não é?
A nossa existência é passageira. E essa dura realidade modificou também o nosso modo de viver. Será que conseguimos perceber como eu era antes da pandemia e o que modificou nesses 3 anos que já terminou a pandemia, não é? Mas o que modificou no meu modo de viver? Aqui o nosso livro nos dá um exemplo. Por um lado, despertou em muitos de nós a força da entrega e da doação. Mas, por outro lado, levou também muitas pessoas a assumir uma postura de comodismo, marcado pela velha expressão: não vale a pena, para que vamos se esforçar? Não vale a pena, não é? E também, muitas pessoas viver de forma descomprometida é um grande perigo, não é? Pois favorece o crescimento do egoísmo, que nos leva à busca da satisfação e do bem pessoal, e nos afasta de Deus e do seu projeto. A gente dá espaço para aqueles que defendem de uma forma muito grande o que não é bom, o que não é de Cristo, né? Ou então que semeiam discórdias, polarizações, ódios, pela nossa apatia, pelo comodismo dos bons, pelo comodismo dos cristãos. Sim. E o nosso livro nos propõe que na Sagrada Escritura encontramos muitos sinais de esperança. Você já encontrou sinais de esperança na Sagrada Escritura? Quando você está assim, precisando de uma luz e você se decide, não, eu vou ler a Bíblia, e então encontra lá a resposta, um sinal. Aquilo que Deus te disse parece que foi feito para aquele momento da tua vida. Então é isso também que nós queremos ver hoje. Esse sinal de esperança na nossa vida, aqui na Sagrada Escritura. E a passagem bíblica que nos é proposta para esta reunião é a dos discípulos de Emaús. Diz assim: eis que 2 deles viajaram nesse mesmo dia para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém, e conversavam sobre todos esses acontecimentos. Ora, enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes disse: que palavras são essas que trocais enquanto ides caminhando? E eles pararam com o rosto sombrio. Um deles, chamado Cleofas, lhe perguntou: tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os fatos que nela aconteceram nesses dias? Quais? Disse-lhes ele. Responderam: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Como nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem redimiria Israel, mas contudo faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres que são dos nossos nos assustaram, tendo ido muito cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo, voltaram dizendo que havia tido uma visão de anjos a declararem que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ele então lhes disse: insensatos e lentos de coração, para crer tudo o que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e percorrendo todos os profetas, interpretou-lhes todas as Escrituras, o que a ele dizia respeito. Aproximando-se do povoado,
para onde iam, Jesus simulou que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram, dizendo: permanece conosco, pois cai a tarde e o dia já declina. Entrou então para ficar com eles. E uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, depois partiu-o e deu-o a eles. Então, seus olhos se abriram e o reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Acharam ali reunidos 11 e seus companheiros, que disseram: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles narraram os acontecimentos do caminho e como o haviam reconhecido na fração do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nós vemos, né, onde estava a esperança desses discípulos de Emaús. Né? Eles caminhavam sem esperança. Eles haviam colocado sua fé em Jesus, acreditavam que com ele iniciava-se um novo tempo e que seu povo seria libertado de toda a opressão. Entretanto, o que aconteceu? Jesus foi preso, morto, e com ele toda a esperança da mudança também, como que a gente pode dizer assim, morreu. Não é? Interessante, eles estavam sem esperança no coração, mas a esperança estava caminhando ao lado deles, né? Sim, junto com eles. Jesus nunca abandona. O Papa Francisco, no documento de proclamação do Ano Santo, diz: a esperança cristã consiste precisamente nisso, face à morte onde tudo parece acabar, através de Cristo e da sua graça que nos foi comunicada no batismo. Recebe-se a certeza de que a vida não acaba, apenas se transforma para sempre. Com efeito, sepultados juntamente com Cristo no batismo, recebemos nele, o ressuscitado, o dom de uma vida nova, que derruba o muro da morte, fazendo dela uma passagem para a eternidade. E agora voltamos à pergunta: aonde se encontra a nossa esperança? A nossa esperança se encontra no mesmo que os discípulos de Emaús. Claro. No Cristo ressuscitado que caminha conosco. A ressurreição de Jesus marca o início de um novo tempo. Nele, tudo se torna novo e nós somos renovados. Revestidos de Cristo pelo batismo, somos então novas criaturas. Ele venceu a morte, a última barreira. Mas ele ainda carrega consigo, ressuscitado, as marcas da sua história, achadas como faz questão de mostrá-las aos ainda incrédulos apóstolos, quando aparece para eles no domingo da ressurreição. Vede as minhas mãos e os meus pés. Sou eu. Depois também para Tomé, não é que não estava junto, não é? Toca aqui as minhas mãos e os meus pés. Essas marcas, se a gente vai ver na nossa vida também, a esperança que temos é assim. Ela não apaga as marcas, Não. mas ela nos dá força para seguir adiante, para superar essas marcas. A viver muitas vezes com a dor, com as dificuldades, com a saudade dos que partiram. Né? Sim. Né? Por isso, em tempos de crise de esperança, nós somos fortalecidos por uma certeza, e ela está em Jesus Cristo ressuscitado. Como os discípulos de Emaús, também nós podemos correr o risco de não perceber Jesus. Andar com ele, conversar com ele e não perceber Jesus. E de senti-lo como um estranho que caminha conosco. Pois os olhos do nosso coração podem estar cegos, presos a tantas situações que nos oprimem e fazem sofrer. Quantas vezes na igreja a gente encontra pessoas
desanimadas, que vão à missa, que comungam, mas que parece que não tem força para nada. Nada tá bom, tudo tá ruim, o mundo não tem chance, a igreja não tem jeito. São pessoas que, na verdade, não abriram o coração para Jesus para encontrar nele a sua esperança. E quão importante é a gente ter esse sentimento de que se as coisas estão negras, se estão difíceis, não é? Se o tempo está feio, ainda tem a esperança, ainda temos Jesus Cristo, não é? Ressuscitado, que nos traz esta esperança de uma vida nova, como o próprio Papa Francisco falou aqui, não é? Através do batismo nós recebemos essa vida nova e temos que cultivar esta vida. E como missionários da esperança, não guardá-la só para nós, mas levá-la aos outros, através da campanha da Mãe Peregrina que estamos celebrando o jubileu. Porque a esperança está nos braços da Mãe. Sim, ela carrega sempre junto com ela a verdadeira esperança de nossa vida. E o nosso livro, na página 31, nos diz duas perguntas. Que situações podem deixar cegos os olhos do nosso coração? E o que significa olhar a vida e os acontecimentos com os olhos de Jesus? A irmã Rosequiel falou no início com os óculos de Jesus, não é? Colocar os óculos diferentes, uns óculos de esperança. E aqui o livro nos propõe olhar com o olhar de Jesus. É tão interessante quando nós entramos no santuário e olhamos para a imagem da Mãe de Deus e sentimos que ela olha para cada um de nós. Ou então quando recebemos a Mãe Peregrina na nossa casa e olhamos para a imagem, vemos que ela também nos olha. E com o seu olhar, ela dirige também o olhar de Cristo a cada um de nós. Então nós estamos sob o olhar da Mãe de Deus. Como nós podemos olhar Jesus e olhar esse sinal de esperança? Irmã Márcia, teu microfone está aberto aí do lado de vocês. E nós devemos aprender a olhar a vida, os acontecimentos, com os olhos de Jesus. A partir dele, fazemos as nossas opções e configuramos a nossa vida. Porque trazemos o céu dentro de nós. Podemos olhar para o céu, para frente, certos de que em Jesus e com ele nós podemos esperar tudo. Tudo mesmo na nossa vida podemos esperar. Que bom. Isto. Como é grande a nossa fé. Como é lindo. Como a gente muitas vezes escuta nos comentários como é lindo ser católico, como é lindo ser cristão, né? Desde que a gente consiga viver realmente a nossa fé. E o João Bossobon, ele foi um exemplo disso. João Bossobon foi um cristão, um católico autêntico, alguém que se deixou transformar pela vida de Cristo, se deixou transformar por Cristo. João Bossobon foi um cristão que viveu passo a passo com Jesus. E ele se abriu à ação educadora de nossa Mãe querida. E na força da aliança de amor, se deixou educar pela grande esperança Jesus Cristo. E ele experimentou na sua própria vida a força vitoriosa de Jesus. Ele experimentou muitas dificuldades. Pensem nele, né, irmã Márcia? Nele, quando jovem, com 2 crianças pequenas, enviuvou, veio de uma cidade aqui próximo de Santa Maria, se mudou para Santa Maria para poder dar um melhor tratamento para a esposa, gastou todo o dinheiro e a esposa faleceu. Podia ser um golpe isso muito grande de tirar totalmente a esperança.
mas a fé que ardia no seu coração o levou adiante. Às vezes a gente diz que a esperança é a luzinha no fim do túnel. A gente pode estar sofrendo, a gente sente a dor, mas a gente sabe que a luz está ali com a gente. Caminhando com a mãe peregrina, rezando o terço, ele ofereceu cada passo a Jesus como uma Ave Maria, como uma rosa, como pétalas de rosa, para a querida mãe. Consciente que sua vida, todas as renúncias que fazia, tornavam-se essas rosas, essas pétalas no caminho para o céu. Tem aqui uma frase bem bonita, assim, nós encontramos na página 32. Tá? Nós temos ali uma frase muito bonita do seu João. Eu vou pedir que a irmã Márcia leia para mim essa frase, irmã Márcia. Escutar a missão a que fomos chamados. Queremos nos unir ao Imaculado Coração da Mãe de Deus, fazer tudo para a glória de Deus Trino, para que Ele converta a libertação do homem numa constante paz mundial. A Terra não é lugar permanente onde ficaremos. Somos peregrinos. O nosso destino é Deus. Somos peregrinos, peregrinos na esperança. Esse caminho que nos leva a Deus é firmes com a esperança em Jesus Cristo e na Mãe de Deus. Se nós olhamos para a campanha da Mãe Peregrina, iniciada pelo diácono, venerável diácono João Luiz Possobon, a gente sabe que essa foi uma iniciativa divina, que tem incontáveis graças, alegrias. Meu Deus, quanta coisa linda! Quanta coisa a gente pôde experimentar, quantas graças de transformação as pessoas puderam e podem viver na campanha da Mãe Peregrina. Vamos lembrar no nosso local, na nossa cidade, talvez vocês lembrem de pessoas que até já partiram e que deram tudo pela campanha, pessoas que se entregaram, momentos de graças especiais, de vivências especiais que nós podemos viver. Entretanto, nós também percebemos que nós vivemos neste tempo. E quem vive neste tempo sofre as doenças e os males deste tempo. Lembra que nós estávamos falando, que a irmã Márcia falava da falta de esperança, do desânimo. Então a gente também, muitas vezes, pode ver que a gente encontra alguma centelha, alguma coisa disso também na campanha da Mãe Peregrina. Que a gente precisa também de uma certa renovação. Porque em alguns lugares pode ser que a campanha se desgastou e envelheceu. Aqui a gente não se fala mal contra as pessoas idosas dentro da campanha da Mãe Peregrina. Todo mundo sabe até que ponto eu consigo, e se eu não consigo mais caminhar, eu rezo, né? A gente tem muito, e o capital de graças, meu Deus, a gente tem muito que cooperar. Mas quando a gente se apega a um cargo, às vezes eu tenho pessoas apegadas a um cargo que não pode deixar de ser coordenador, que não pode deixar de ser missionário, isso pode levar a um cansaço, a um desânimo, e que de certa forma isso é um processo natural, é normal. Olha que 75 anos não é pouco tempo, né? E talvez alguns de nós, até vocês aqui que estão assistindo, e eu estou sempre aqui, de vez em quando eu estou olhando aqui, eu estou olhando a transmissão, estou vendo os nomes, os locais. Então, pode ser que muita gente que está aqui, de vez em quando se sente desanimado, até a gente de vez em quando já bate um desânimo, né, irmã Márcia? Principalmente as preocupações. Quantas vezes a gente... Isso é normal, isso é natural. O problema nós não podemos ficar nisso, né? Então, nós somos chamados a, como João Possobon, não desanimar. Apesar de frágeis, apesar dos problemas, às vezes a saúde. Poxa vida, eu queria fazer tanto, mas a saúde não me deixa, né? Tantas coisas que a gente, para o nosso apostolado, nós não podemos desanimar. Nós somos chamados a sermos João Possobon, a entregar cada sacrifício
como uma rosa, como uma pétala de rosa. Ai, e assim, nós somos chamados, neste ano de jubileu da campanha, a olhar para frente com um olhar de esperança. Não é só fazer festa, tem que fazer festa, sim, fazer bolo, fazer festa, procissão, que a gente nas nossas paróquias, nas nossas comunidades celebre. Mas o principal é olhar com esperança, com ânimo para o futuro, né? E que a gente tenha a consciência que Deus é que nos fundou. Deus é que é o autor da campanha através do João Possobon. E Deus não dorme, Ele está sempre conosco. Pela aliança de amor, a nossa mãe continua a educar-nos, a levar a sério o compromisso que fez conosco, nos ajudar a que nós levemos a sério, que trabalhemos com a mãe. Por isso que a gente canta com a Mãe Peregrina Missionários da Esperança. Não é só missionários da esperança, é com ela, é por causa dela, né? E ela precisa, a mãe precisa, pessoas animadas, pessoas alegres, felizes, que são chamados a gastar as suas forças por uma obra tão grande e tão bonita. Como é que vai ser um missionário da esperança triste? Não, aí não dá. Olha, prefiro 2 missionários animados do que meia dúzia encabrunhados que não querem fazer nada, né? A gente precisa com ânimo, força, consciente dos passos que a gente pode te dar. Como reagirá um missionário da esperança quando encontrar situações difíceis? Já pensou, irmã Márcia? Quando encontra desesperança, como é que ele vai reagir? Aí nós vamos ter um trabalhinho. Vamos virar a página? Nós temos que olhar para o João Possobon. Toda a vida, para João Possobon. Temos que nos agarrar que na ele mãe, fazia? Jesus, tudo. O pai fundador também. Olha, o pai fundador tem muita coisa bonita, né? Sabe, quando pensamos nessa página aqui, eu logo imaginei um jogo, irmã Rosicléia. Não é? Então vamos desafiar o pessoal lá de casa, não é? Tá bom. Para fazer esse jogo com a gente. De um lado está escrito a dificuldade, aquilo que é difícil. Página 34, minha gente. Na página 34 do nosso livro. E do outro lado está escrito o missionário da esperança. O que ele faz para resolver essa situação do outro lado? Então, você que está em casa, pega a sua caneta e vai escrevendo. A gente vai lendo a parte da dificuldade e você já vai começando a escrever do outro lado. E até eu diria assim, não escreve não só no caneta, pode escrever aqui no chat. Dê uma respostinha para nós. Eu tenho uns amigos meus aqui do Rio Grande do Sul que me ajudaram já respondendo algumas coisinhas, mas vocês podem responder. Então, tu lê a pergunta e tu lê a resposta. Eita, não é? a parte ela de já pra mim. escola das respostas dos coordenadores e missionários ali. Quando encontrar desavenças, mal entendidos e impaciência, o livro já está dando a cola, né? Oferece paz, o diálogo e o perdão. Ali a Dirce me colocou ali que é para a gente botar os óculos do perdão. É o mais difícil, gente. Perdoar é difícil, é uma graça. Depois, quando as pessoas do meu grupo não acolherem a visita da mãe e rainha com respeito e amor, quando estiverem desmotivadas e não valorizarem a visita. Então, a dona Eunice de Barra do Quaraí, você sabe onde é Barra do Quaraí, gente? É lá no finzinho do Brasil, na tríplice fronteira, Brasil, Uruguai e Argentina, a cabecinha de alfinete. A dona Eunice disse, escutar atentamente as pessoas, se possível, dar uma palavra de estímulo ou ler um versículo, mostrar o poder de intercessão da mãe nas dificuldades e colocar a família que não quer receber a mãe no capital de graças, como uma contribuição. E depois, quando encontrar situações de comodismo, de preguiça, de falta de iniciativa.
Olha, aí é eu que respondo, tá? Pode ser assim, com muita paciência, mas às vezes a gente precisa de umas palmadinhas também, né? Principalmente a gente preguiçosa, assim, a gente precisa estimular, ir pra frente, fazer, mostrar. Ou que a pessoa se diga que fique com tanta vergonha que ou que comece a fazer ou que dê lugar para um outro, né? Tá, e depois? Quando encontrar falta de respeito e a intolerância. Isso. Sempre escutar, diz a Dirce lá de São Borja, falar do perdão, que todos têm o mesmo valor. Devemos ter paciência e dialogar. Aqui também tem algumas pessoas que estão respondendo no chat. Então vai lá. Olha aqui, ó. Oferece a paz, a esperança, o perdão e o diálogo. Depois, a Ivone Catalina diz, o missionário da esperança não desiste diante das dificuldades. Confia na Mãe Peregrina e segue em frente. E vai em frente, isso aí. Muito bem. A Lucivânia Castro diz, acolher as dificuldades com amor e ser o mais humilde possível. Isso, humildade é... Nós vimos agora há pouco, tinha um santo Afonso, Maria de Ligório, não, era o santo dos padres. O Cura d'Ars, né? Que a característica fundamental dele era humildade. Também dizem aqui, ó, rezar e entregar a capital de graças, o que falamos ali, e a visita à família com amor e acolhimento. Eu acho que esse visita com amor e acolhimento serve muito para a próxima ali, ó. Quando encontrar pessoas doentes e solidárias. Veja nos seus grupos, gente, aqui no Rio Grande do Sul, não sei como é no resto do Brasil, mas aqui no Rio Grande do Sul, nós temos muita gente que mora sozinha recebendo a visita da mãe. E que a chance que ela tem de conversar com alguém é quando vem entregar a peregrina. Então, o missionário pode ver nas suas famílias, né? E visitar. Sim. E depois, quando encontrar pessoas tristes e que perderam o sentido da vida? A Dirce também diz, para mim, a base de tudo é levar as pessoas que a oração, a entrega, o perdão, escutar o outro e mostrar quanto vale a pena a oração, se entregar a Jesus e Maria. E depois, quando encontrar pessoas que passam fome, que perambulam sem casa, sem amor? Olha, a Dirce está em todas aqui, a Dirce de São Borja, pode ver aí. Então, ela disse uma coisa bem interessante aqui, ó. Quem tem fome não ouve, né? Então, devemos primeiro alimentar e depois falar sobre Maria, sobre Jesus, rezar com essas pessoas, falar do amor de Jesus, ensinar-nos até com necessidade de agradecer a vida, viu? Quem tem fome não ouve. Eu achei isso aqui muito interessante, não é? É verdade. Primeiro as necessidades básicas da pessoa, para ela estar bem, para poder acolher a palavra de Deus. Isso. Não é? Algumas outras pessoas também aqui no chat estão respondendo, não é? Das perguntas anteriores. Promover uma campanha solidária entre outras famílias, levar o amor de Deus ao seu coração e se colocar sempre no lugar do outro, dar uma palavra de amor. Às vezes a gente vê a pessoa e a gente já só às vezes dá uma contribuição, um dinheiro e nem fala com a pessoa, né? E ela precisa de amor. Vamos à outra pergunta. Quando encontrar pessoas que vivem tão apegadas aos bens e a cargos e funções, aquilo que você falou antes, não é? Exatamente. Esse daí, o que o missionário da esperança deve fazer? Ele deve mostrar que o valor não está naquilo que tu tem ou naquilo que tu faz, mas com quanto amor tu fazes as coisas, né? E como os teus bens... Primeiro, assim, aquilo que o Papa Francisco dizia, né? Nunca se viu atrás de um cortejo fúnebre um caminhão de mudança, né? E nem tem gaveta no caixão para levar as coisas, tudo. A gente deixa tudo, né? Então, que a gente possa apegar-se àquilo que vale mesmo, que é a fé, que é Deus, que é a própria família, o amor, tudo.
Sim. E depois vem a outra pergunta. Quando encontrar pessoas que já não têm fé, que estão desanimadas e que vivem longe de Deus, eu creio que ali o missionário da esperança deve ter uma fé tripla, não é? Um ânimo redobrado, não é? E estar muito próximo de Deus, para que a pessoa, através do seu exemplo, possa também reavaliar os seus sentimentos, não é? E se aproximar mais de Deus. E principalmente assim, ó, gente, o melhor jeito de viver, de vencer tanto o desânimo, a falta de Deus, a falta de tudo, é ser amado. Então, assim, a quem experimenta, olha São João Bosco, né? Ele dizia, amar e mostre que amas. Então, assim, o missionário é chamado a amar e a demonstrar esse amor às famílias, né? E às vezes demonstrar amor às famílias é aguentar quieto quando tu quer responder, né? Quando querem fazer alguma coisa, tudo aguentar por amor e mostrar que você ama mesmo essa pessoa, até para... Às vezes a gente tem um grande... Eu digo que uma das maiores tentações do missionário é querer deixar alguma família de fora. Ah, porque não rezo, porque não passo a peregrina, porque não isso, porque não vão à igreja. A mãe é o maior bem que a gente pode dar. A mãe é Jesus, então nunca deixar ninguém de fora. Vamos adiante? Essa outra é forte, ó. Quando encontrar pessoas que não possuem respeito pela vida, que apoiam o aborto, que não defendem os idosos. A Cristiane, de Santiago, ela disse que oferecemos, né, através da escuta da palavra de Deus, o caminho do amor, do respeito, da fé, sem saber de mostrar a pessoa valorizando ela e a vida dela, para que ela aprenda a valorizar a vida dos outros. E a última, enfim, quando eu, como missionário da Mãe Peregrina, estiver desanimado, às vezes cansado e até desiludido, eu rezo, Mãe, como João Poço Bom, missionários da esperança. E a Cristiane disse aqui, peço a força e a proteção da mãezinha para continuar a caminhada de levar a Mãe Peregrina a tantos lares de nossa paróquia. Né? É isso aí. Mais alguma coisa disseram aí? Aqui disseram assim, o exemplo arrasta, não é? O missionário da esperança deve ser sempre alegre e feliz. Assim ser exemplo de... Não deu para ler aí. Não deu para ler, não deu de Cristo em nós mesmos. Em nós mesmos. Não é? Então agradecemos todos aqueles que nos ajudaram participando pelo chat. Isso. E também os coordenadores e missionários que escreveram para a irmã Rosequiel, ajudando a fazer essa pessoal lá da Diocese de Uruguaiana, muito obrigada. Então, a gente agora, no final desse nosso encontro, nós queremos... A gente brinca um pouquinho, é bom, porque às vezes acorda, né, no meio, quando a gente brinca, quando faz alguma coisa. Sim. Então, nós queremos agora fazer um instante de silêncio, né? Podemos escolher uma das situações acima, desses quadros. A gente brincou, mas são situações muito sérias, que a gente encontra muito pela frente, né? Às vezes nem só nas famílias que recebem da Mãe Peregrina, mas quantas vezes a gente encontra na nossa própria família. E em família de irmã também, né? Sim. Família de irmã é igual, tem os mesmos problemas que as outras, né? Então, nós vamos ver uma dessas aqui. Podemos escolher e até o próximo encontro realizar este ponto, a resposta a essa situação, como missionários da esperança, levando a sério o nosso propósito, preparando o coração da pessoa e da família a quem vamos oferecer a nossa peregrina, né? Nossa pequena imagem da Mãe Peregrina. Então, nós vamos olhar agora, olhamos um instante de silêncio, vemos qual é que nós queremos pegar. E nós vamos colocar
já antecipadamente todo o nosso esforço dessa semana com contribuição para o capital de graças. E agora nós temos no nosso livro, não é? Na página 35, Missionários da Esperança hoje. Não é? Quando levamos a imagem da Mãe e Rainha, com certeza nos encontramos com muitas pessoas pelo caminho. Não sabemos o que se passa nos corações, mas a Mãe de Deus conhece seus filhos. Nesse vídeo nós podemos ver um exemplo concreto da transformação através da Mãe Peregrina. Vamos ver então o vídeo, não é? Onde a gente percebe, não é? Não é por nada que a gente vai com a Mãe Peregrina, que leva a Mãe Peregrina ao nosso encontro. Mesmo se muitas vezes eu não preciso da visita dela, mas talvez a outra pessoa que encontra com a Mãe Peregrina se sente que a mãe visitou-a também. Não é? E é isso que nós vamos ver nesse vídeo que vamos ter agora. Olá, meu nome é Cristina, sou coordenadora da área Cerrado da Mãe Rainha, aqui da cidade de Sorocaba. Tenho um testemunho muito lindo da ação de Nossa Senhora na nossa vida. A minha filha, em 2013, em abril de 2013, no dia 21 de abril, foi para uma festa em Araçoiaba, na cidade vizinha, e quando ela voltou, ela tinha bebido, ela disse que ouviu uma vozinha mandando ela tomar um remédio, ela tomou, ele era veneno de carrapato que eu jogava no quintal, para lavar o quintal por causa dos cachorros. Ela tomou, e nesse inteirinho que ela tomou, a minha cachorra subiu, me chamou, me fazia sinal para eu descer, eu olhei, ela estava no banheiro vomitando, aí eu perguntei o que ela tinha tomado, porque era um cheiro muito forte de remédio, e ela me falou o que tinha tomado, eu pedi para ela ir para o carro, que eu ia me trocar, para a gente ir para o hospital. E foi assim que foi. Com a caixinha de som do computador, assim, e aí aparecia junto com a nossa voz. Cheguei com ela no hospital em minutos, né? Cheguei com ela no hospital e ela foi atendida na emergência, eu entreguei o vidro. Quando eu voltei de ter estacionado o carro, o médico já estava falando com o hospital da USP, em Campinas, para poder saber qual era o tipo de tratamento que seria feito. Nisso ela foi para uma máquina, com todas as atenções e tal, e o coração batia disparado, e o médico falou para mim que precisava levar ela para UTI, porque ela poderia ter uma parada cardíaca, e ali ele não ia ter o que fazer. Então foi o que nós fizemos, e nesse inteirinho eu chamava minha filha para ela vir ficar comigo, né, para me ajudar com o que estava acontecendo, e eu subi para a emergência. Quando eu voltei, a minha filha já estava lá, e a gente tentou chamar os amigos para entender o que tinha acontecido, entrar em contato com todo mundo para saber o que tinha acontecido, e ninguém sabia nada. Tinha sido um dia normal, tinha sido uma noite normal, e a minha filha não quis ir embora, quis ficar ali até as 2 horas que seria a visita. E eu vim para casa porque eu estava praticamente com pijama embaixo da roupa, então eu tinha que me trocar. Aí eu vim para casa, tomei um banho e falei para a mãe: mãe, eu vou pôr a minha camiseta mais bonita, porque eu preciso ficar colada na senhora, porque eu preciso da senhora colada em nós. Salva a nossa menina. E voltei para o hospital e nós ficamos na hora da visita, às 2 horas da tarde, a gente entrou, eu não vi, mas a minha filha viu, ela estava na primeira cama, bem de frente com a porta, e estava entubada. Aí a enfermeira veio avisar pra gente que a gente não podia entrar, porque estava chegando, eles estavam aguardando um novo paciente, então a gente não podia ficar ali. A gente tinha que esperar do lado de fora, só quando chegasse, terminasse tudo que a gente podia entrar. E nós ficamos lá fora até 3h30, foi mais ou menos o horário que a gente entrou. Quando nós entramos, ela não estava mais entubada, estava deitada normal, dormindo, e eu falava para minha filha: vamos falar para ela que ela é amada, que ela precisa reagir, que ela precisa ter força. E aí a enfermeira passa e fala: não precisa falar nada disso não, porque ela está acordada, ela voltou do coma às 3 horas, ou seja, hora santa. Aí nós ficamos conversando com ela foi acordando, foi despertando, pegou o tercinho que estava na mão da minha filha, ficou com o tercinho na mão dela, e acabou a visita. Nós fomos falar com o médico falou: olha, ela voltou sozinha do coma, e agora a gente vai fazer os exames, saber se tem sequela, se não tem, porque até agora a gente não entendeu nada ainda. Tudo bem, quando nós voltamos à noite, para nova visita, né, que seria às 8 horas da noite,
Nós estamos no saguão ali do hospital, aguardando a minha filha vir e falar: mãe, olha quem está chegando. Quando eu olho, era uma capela da Mãe Rainha que estava entrando dentro do saguão do hospital. Eu fui ao encontro dela, né, perguntar se era de enfermos, de onde ela era e tal. Aí o rapaz falou: não, a minha mãe está internada aqui e hoje era dia da capela na minha casa. E eu trouxe aqui para minha mãe ver. Eu falei: ai, que legal, que bom, né? Mas muito feliz da capela ali, porque a última coisa que eu podia imaginar era uma capela da Mãe Rainha ali. Aí nós entramos e tal, a UTI era no primeiro andar e por coincidência essa moça também estava no primeiro andar e era uma conhecida minha. Eu falei para ela: ai, que legal a sua capela, né, e tal. Ela fez: não sei por que ele trouxe a capela, porque ele sabia que eu estava com alta, eu já ia para casa. Então eu tive a certeza que a capela não veio por ela, a capela veio para mim. Ela estava me dizendo: estou com você, fique em paz, vai dar tudo certo. E assim foi. Quando nós entramos no quarto, a minha filha estava sentada na cama, sem nada, reclamando da barulheira da UTI, que aquele é um barulho infernal, que ela não conseguiu dormir, que era um toque-toque daqui, um toque-toque dali, que ela não conseguia dormir, que ela queria ir embora, que ela queria sair de lá. Quando nós fomos conversar com o médico, né, de novo, ele falou: olha, eu não sei explicar o que aconteceu, nós vamos fazer mais exames, ele fez, mas não tem sentido nada do que está acontecendo até agora. Né? Não estou entendendo, ela não teve a parada cardíaca, não teve nada. Mas vamos fazer o seguinte: amanhã a senhora vem às 8 da manhã, eu libero vocês para um quarto, vocês passam 24 horas, e se ela não infartar, se ela não tiver nada, não tiver acontecer mais nada, eu dou alta para vocês. E foi o que nós fizemos. Não aconteceu nada, não teve infarto, graças a Deus, não teve nada. E nós fomos embora para casa com um tratamento, passando por um psiquiatra e fazendo um tratamento com psicólogo. Mas a minha filha, a gente queria recompensar os médicos, os enfermeiros, e ela não quis que eu comprasse nada. Ela queria trabalhar e no primeiro mês de salário dela, né, no salário que ela recebesse nesse mês, ela ia comprar tudo. E nós fizemos uma cesta para os enfermeiros, né, e aí nós fomos levar para o hospital num dia que estava o enfermeiro e que estava o mesmo médico. Aí que nós ficamos sabendo da continuação dos milagres que estavam acontecendo e que a gente não sabia. Eu acho que é milagre mesmo, sabe? A equipe de enfermeiros trabalhou dobrado, porque a outra equipe não apareceu. Então você não ter um enfermeiro ou outro é uma coisa, mas você não ter uma equipe toda, né, não tem muito sentido. O médico foi trocado também, ele falou: o meu amigo pediu para eu vir de manhã, se eu podia trocar com ele, porque ele tinha uma emergência, e eu troquei com ele. E esse médico que trocou era um médico que cuida de rim, então ele continuou o tratamento como o outro fez, não fez lavagem, sabe, seguiu na mesma linha o tratamento eles foram dando soro para ela ir eliminando o veneno. Aí que nós ficamos sabendo de algumas coisas a mais que tinham acontecido. Depois que acabou a visita das 2 horas da tarde, ela vomitou veneno e eles tiveram que colocar máscara de oxigênio nos outros pacientes para não contaminar. E o médico dizia para a enfermeira: como pode? Como essa menina está viva com tudo isso de veneno dentro dela? Toda essa parte era para ter sido destruída e não foi, não aconteceu nada, ela não tem sequela nenhuma. A única coisa que ela ficou foi um refluxo, mas refluxo ela já tinha. E aí a gente ficou sabendo também que o médico que recebeu ela na emergência só trabalhou aquele dia. Ele não trabalhou mais, ninguém sabia explicar quem era. Então eu tive certeza, assim, que se a gente tinha dúvida do que era um livre-arbítrio, não temos mais. Porque Deus não podia impedir que ela fizesse o que ela fez. Mas Ele preparou tudo para que ela fosse resgatada. E isso é o que eu falo hoje para ela, que Ele tem uma missão muito bonita para ela. Porque Ele trouxe ela de volta, né? Então, porque Ele conta com ela para muita coisa. E hoje ela é psicóloga, ela usa a experiência dela para curar outras pessoas. Então eu acho isso muito lindo, eu falo isso para ela, que ela usou o problema dela para ajudar outras pessoas. Eu sou inteiramente agradecida à mãe por tudo e eu tenho muita pena das pessoas que não conhecem esse amor, das pessoas que não conhecem Maria, das pessoas que não sabem o que é acreditar, né, do que ela é capaz de fazer e o que ela faz por nós, né? É um amor incondicional. Eu tenho muita pena de quem não conhece esse amor, porque nós vivemos esse amor e ele é maravilhoso. Obrigada. Muito bem, então agradecemos
a Cristina, né, por esse testemunho tão bonito, tão forte, né, da presença da mãe, que vem trazer esperança num momento, né, em que estava também sem esperança, né, num momento de desesperança. E assim a mãe se faz presente em nosso lar, em nossa família. Agradecemos também a irmã Rosequiel, a irmã Márcia, por essa reflexão que elas partilharam conosco. Acho que foi muito bom. Nós acompanhamos ali pelo chat a participação também de todos. É uma dupla muito boa, né? Estão aprovadas. Podemos repetir mais vezes, né, essa participação também. Então, muito obrigada. Eu ainda vi, depois no chat, né, alguns estados que estavam participando e que depois a gente acabou não citando, né? Então, só para citar aqui a presença do pessoal do Paraná, que estavam participando também da live conosco, e também do Pernambuco, que estavam presentes. E aí, nós queremos agradecer. Com certeza, cada um de nós vai sair ali com um propósito, né, de como ser missionário da esperança. Algo bem concreto do nosso dia a dia, assim com esses exemplos que nós refletimos aqui. Como ser um missionário de esperança. E com isso, nós vamos também conquistando aquela pequena imagem da mãe em MDF, que lembrando que no nosso último encontro, nós vamos presentear esta imagem, para que a mãe seja um sinal de esperança na vida de uma família, de uma pessoa que precisa também renovar a sua esperança. Então, lembramos desse nosso propósito, desse nosso compromisso. Queremos encerrar o nosso encontro fazendo a nossa oração final. Está na página 36 do nosso livro. E quem vai rezar conosco essa oração é a irmã Jéssica Maria, aqui no Santuário de Atibaia. Estamos aqui em Atibaia, em nosso santuário da permanente presença do Pai. E com alegria, neste ano santo, eu convido a todos a rezarmos juntos a nossa oração final do terceiro encontro do nosso roteiro de estudos. Vamos acompanhar na página 36. Querida Mãe, Rainha e Vencedora, 3 vezes admirável, Tu nos ensinas a olhar para a vida cheios de esperança, que não decepciona, porque nos entregas o Teu Filho Salvador, Jesus Cristo. Queremos escrever nestas tiras de papel os sinais de esperança que vivenciamos no nosso encontro. Ou podemos escrever também aquilo que mais tocou o nosso coração. Depois iremos unir as nossas tiras e formar uma corrente, unindo-as a Ti, Mãe Rainha, como sinal de entrega, mas também do nosso comprometimento uns com os outros, em virtude da aliança de amor que selamos contigo. Ser instrumento da Mãe peregrina, eis o meu grande ideal nesta vida. Fazê-la amada, levá-la às famílias,
Aceita, querida Mãe Rainha, a nossa vida e o nosso esforço e transforma-nos em missionários da esperança neste ano jubilar. Abre os nossos corações para acolher as graças que Deus tem reservado para cada um de nós e ajuda-nos a levar a luz da esperança neste tempo sem esperança. Encerrando esse encontro, rezemos a oração jubilar da campanha da Mãe Peregrina de Schanstatt, que se encontra na contracapa do livro. Rezemos juntos. Querida Mãe, Rainha e Vencedora, 3 vezes admirável de Schanstatt, com profunda gratidão, recordamos teu servo João Luís Possobon, que com ardente devoção iniciou a campanha da Mãe Peregrina, levando tua luz e esperança a milhares de pessoas e lares, com tua imagem e a oração do terço. Nós te agradecemos por todos aqueles que durante esses 75 anos, fiéis à origem, seguiram seus passos, acendendo o fogo do amor de teu Filho, Jesus Cristo. Mãe de Deus, celebramos a campanha da Mãe Peregrina, dom do Espírito Santo e irrupção de graças, com que quisestes presentear o santuário a todos os teus filhos, tornando-o fecundo a serviço da Igreja. Neste ano jubilar, infunde em nossos corações o mesmo heroísmo, fidelidade à aliança e ardor missionário que deste a João Possobon. Que este jubileu dê frutos abundantes, renovando a campanha na alegria, no compromisso em juventude e na esperança que não decepciona. Mãe, aqui estamos com os corações abertos. Concede-nos a graça de dar sempre um pouco mais, de anunciar e construir a esperança. Na força da aliança de amor, vamos contigo, com a Mãe Peregrina, missionários da esperança. Rezemos juntos também a oração pela beatificação do diácono João Luís Possobon. Deus nosso Pai, fizeste de João Luís Possobon um esposo e pai exemplar, um amigo dos pobres e um incansável peregrino. Ele dedicou sua vida a levar a Mãe Rainha às famílias, hospitais, escolas e presídios, rezando o terço. Por isso, Pai, confiante peço que, se for da tua vontade, este teu servo seja beatificado e por sua intercessão eu possa receber a graça que tanto necessito. No instante de silêncio, peça a graça que você tanto necessita por intercessão do diácono João Luís Possobon. Assim rezo com Maria, a grande missionária, para a tua glória, o florescimento da Igreja e a santificação das famílias. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Encerrando esta nossa oração final, nos consagremos então a nossa querida Mãe Rainha, cantando.
hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. como coisa e propriedade vossa. Amém. Muito bem, então muito obrigada a todos que participaram conosco desse nosso terceiro encontro. Lembrando que nós temos a reprise no sábado, às 16 horas, e na próxima terça-feira, às 20 horas, nos encontramos aqui para o nosso quarto encontro. Fiquem todos com Deus, uma boa noite, com o vosso Divino Filho, abençoai-nos, ó Virgem Maria.